Pois é, existem pessoas que juram que viram e até que foram sugadas por discos voadores. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Imagine um passeio num disco voador ou um bate-papo com um extraterrestre. Ficção ou realidade? Milhares de pessoas em todo o mundo garantem que já estiveram frente a frente com ETs. O Centro de Pesquisas Ufológicas de São Paulo informa que pelo menos 300 brasileiros foram sequestrados por discos voadores. O ET, que apareceu há 2 anos em Varginha, sul de Minas Gerais, intriga os pesquisadores até hoje. Dona Terezinha Klept viu a criatura. Ele estava me olhando com os olhos vermelhos grandes e uma boca rasgada, bem grande. Eu fiz contato com extraterrestres, é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos conhecer pessoas que tiveram experiências com ETs. Nós vamos mostrar também imagens registradas por muitas pessoas que afirmam ter mantido contato com extraterrestres. Tudo isso a partir de agora no nosso Madalena Manchete Verdade de hoje. No nosso palco está a Dona Leni Ferreira, ela tem 51 anos. A Dona Leni garante que viu um disco voador numa sexta-feira da paixão. Ela e outras pessoas que estavam na Chapada dos Guimarães. Dona Leni, o que garante que aquilo que vocês avistaram era mesmo um disco voador? Porque a olhos vistos, eu via um prato fundo, de boca para baixo, e cor de prata, bem clarinho, e embaixo tinha uma luz azul bem clarinha, quase branca. Então, a olhos vistos é como se você visse um avião passando no céu. Todo mundo sabe que é um avião. Estava baixo ou estava alto? Mais ou menos a 1000 metros de altura. Bom, então estava mais ou menos baixo? Estava perto. A gente via a olho nu, você via um prato fundo de boca para baixo, cor de prata. Quanto tempo ele ficou lá parado, dando sopa? Dando prato sopa. fundo, quer dizer. Deu sopa para nós pelo menos 1 hora. Durante o dia. A senhora e quantas outras pessoas? Eu mais 23 pessoas que estavam comigo. Agora, existem pessoas que elas precisam ver para quê? E talvez o meu marido não tenha visto, não tivesse tido a oportunidade de ver, então por isso ele não acredita. Nós vamos agora saber qual é a opinião real do marido dela. Pode entrar, seu Rodolfo. Quantos anos de casado, seu Rodolfo? 22. Essa foi a história mais sensacional que ela já lhe contou em 22 anos? Sem dúvida. O senhor não acreditou? Não. O senhor acha que aconteceu o quê? Tinha ela e mais 20 e tantas pessoas lá na Chapada dos Guimarães. O que o senhor acha que aconteceu com essa gente? Eles tiveram uma alucinação coletiva? Não, em princípio eu não desacredito na emoção, não desacredito no filme, que era verídico, porque ela realmente filmou, e ela vive comigo há 22 anos, eu tenho que acreditar nela como pessoa. Mas eu não acreditei no que foi filmado ser chamado de disco voador. É isso que eu não acreditei. O senhor acha que aquilo era o quê? Podia ser tudo. Podia ser uma sonda, podia ser um balão, podia ser um helicóptero, podia ser um avião, até o super-homem. Né? Menos um disco voador. Na hora o senhor disse que ela estava maluca. Disse, lamentavelmente disse, paguei alguns meses por isso. Foi. Ela ficou de mal. Mas não falei maluca no sentido de você estar louca. Insana. O senhor acha que ela estava... Foi uma expressão espontânea que saiu no momento que ela me ligou de Goiânia, porque foi na Chapada dos Guimarães. Ela me ligou no dia seguinte e ela já estava extremamente emocionada no telefone. Então ela chorava no telefone. E nesse instante eu disse para ela, falei, escuta, você ficou louca, vai devagar. Né? Essa viagem aí não deve ter feito bem. Dona Leni, se for bom assim, sempre o contato com os extraterrestres, a senhora quer ter contato todo dia. A vida inteira. Tá certo. Bom, gente, depois dos comerciais, nós vamos conhecer uma senhora que viu um disco voador no interior de São Paulo que quase aterrissou no sítio dela. Vamos, daqui a pouco eu volto. Extraterrestres, esse é o tema do nosso Madalena Manchete Verdade de hoje. Aqui no palco está a Dona Zelinda Tonoli. A Dona Zelinda tem um sítio em Itupeva, no interior de São Paulo. Uma tarde bonita, ela estava passeando pelo sítio, e aí o que foi que a senhora viu, Dona Zelinda? Eu a vi, eu estava passeando, fui pelo campo, subi uma montanha, e de lá eu parei e fiquei olhando para trás. Então, muito distante, eu avistava um objeto branco,
mas eu pensei que fosse carro. Esse carro deslizava sobre o caminho. No campo? No caminho. No caminho? Longe de onde eu estava. O quê? Longe de onde eu estava. Ele estava indo pelo caminho. Quando chegou a uma distância do caminho, ele então se levantou. Saiu voando? Saiu voando e foi voando em cima das plantações de eucalipto. Nesse meio de plantações tem uma casa muito bonita. Então o aparelho desceu, veio até na porta da casa. Vocês estão rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? Deixa eu acabar de contar. Como é que era o disco? Era disco? Não disco. Não era o disco? Não, era isto. Era o quê? Era assim, e o formato dele era isto. Era uma pirâmide? Sim. Um triângulo? Sim. E quando ele voava, ele se comprimia. A velocidade intensa. Aí eu disse, agora ele vai pegar o asfalto. Como ele estava andando lá naquele caminho... Espera aí, pessoal. Espera aí, pessoal. Calma. Deixa ela acabar de contar a história. Ou depois vocês falam. E aí? E aí terminou. Aí terminou Lá como? foi. Como esse fim de Terminou, sumiu. Sumiu! Ele não aterrissou ali. Ele aterrissou, foi no lugar, mas num piscar de olho ele já se foi. O ET a senhora não viu? Não. Só viu isso aí? Só viu o aparelho. Só o aparelho. Só o aparelho. Bem luminoso. Prata, luminoso. Dona Leni, deixa eu voltar um instantinho aqui e fazer uma pergunta, dona Leni. A senhora tentou fazer alguma comunicação telepática com eles? Já uma hora, aquele povo lá em cima? Eu fiz como Fez? Pera lá, gente, ela fez uma comunicação telepática. Como é que foi? A senhora mandou que mensagem? Gente, deixa eu ouvir a comunicação aqui. Vocês me avacalham com tudo, espera um pouco. Dona Leni, a senhora tentou fazer uma mentalização com eles? Eu fiz. Fez? E o que a senhora passou para eles? Com eles? O que eu passei para eles, não, o que eu pedi para eles. O que a senhora pediu? Eu pedi para todos vocês. Gostaram? Agora vocês levaram uma entortada, bem feito, gostei. Pode entrar, Mônica Rossati. Mônica, Oi. quando ela te contou a história, o que você achou? Loucura. Você não acreditou? Não dá. Ou você acha que ela viu uma outra coisa, como o marido da dona Leni, que ele disse, eu não acho que ela não viu, eu só acho que o que ela viu não era um disco voador. Você também acha que o que ela viu não era um disco voador, ou você acha que ela não viu nada, que ela estava mesmo sonhando? Não, pelo que ela conta, eu conhecendo o lugar lá, mais ou menos onde foi tudo numa estrada, tá? Durante o dia, poderia ser uma bicicleta passando e refletindo o sol. Caramba, de disco voador pra bicicleta! É uma luz, foi durante o dia. Bicicleta? Sei lá, pode refletir, tá? Pode ser um reflexo de alguma coisa. Porque tudo que ela indica foi numa estrada, tá? Depois ela fala que entra pela uva. E nas ruas de uva também são ruazinhas, que o pessoal para trabalhar entra pelas ruazinhas. Então, diminui. Às vezes é reflexo do sol. Eu acho muito esquisito. Sim. E conhecendo a estrada como é, eu sei que poderia... Para você é mais fácil ter sido o reflexo de um automóvel, reflexo de uma, talvez de uma máquina agrícola, Isso, porque era assim. pelo meio da plantação. Porque foi tudo por estradas, não foi que foi ao alto, viu lá passando uma luz no alto, nada. Foi por estradas. Ok. Diz que subia e descia a luz, tá? É onde eu acho que pode ser um reflexo. O Porque tudo duro são é que ela vazios. queria ter dado uma volta e não foi convidada. Mas depois dos comerciais, nós vamos conhecer o sentinela de um quartel que diz que foi sequestrado e passeou no disco voador. Eu volto já. Essa história de disco voador é realmente intrigante. Tem gente que só conseguiu ver os objetos não identificados, como foram os casos que nós apresentamos aqui.
Mas outras pessoas tiveram experiências mais profundas e que, pelo menos em parte, foram testemunhadas por outras pessoas. Esse é o caso do senhor Geraldo Simão Bichara, que está aqui no nosso palco. O senhor Geraldo, uma noite, estava no quartel de sentinela e, de repente, as luzes se apagaram. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estava com um fuzil de bandoleira arma, tirando guarda no paiol de munições. Deixa eu escutar. E quando fui paralisado por uma espécie de um holofote vindo de cima para baixo. E eu perdi o controle motor. Eu quis dar um tiro de alarme, quis tirar o fuzil que estava em bandoleira arma para avisar os meus companheiros que estavam no corpo da guarda, e não foi possível. Eu quis gritar, correr, nada consegui. E logo observei acima de mim, a uns 6 metros de altura e uns 5 metros para frente, uma formação, uma espécie de uma névoa. Um objeto que logo ficou sólido, marrom, por onde desceu 2 escadas com 2 tripulantes uniformizados com uniforme inteiríssimo, um macacão inteiríssimo, com a carapuça, e um uniforme cor laranja, bem avermelhado. E, enquanto um desses tripulantes começou a fazer uma espécie de patrulha perto da guarnição militar, em frente às portas da engenharia, o outro chegou dentro daquela luminosidade, me pegou pelo braço, e fomos para o lado da escada, da escadinha do objeto que tinha descido. Aquela escada recolheu para dentro do aparelho, enquanto o outro segundo tripulante ficava fazendo uma espécie de patrulha. Quando a escada subiu, levaram o senhor junto? O tripulante e eu junto. Eu estava seguro por ele, pelo tripulante. Isso daí chama ser abduzido. Quer dizer, ele foi levado. Bom, gente, pera, que agora eu quero saber o final da história. Devolver o senhor para o mesmo lugar? No mesmo lugar. Alguém sentiu a sua ausência naquele posto durante um período mínimo que seja? Sentiram porque eu tinha que passar o serviço com alteração. E não passou? Passei o serviço com alteração, porque é o seguinte, o que houve, nesse intervalo, eu gostaria de completar essa parte, quando esse objeto, quando eu recobrei a consciência, esse objeto pequeno já estava saindo com os 2 tripulantes já penetrando. Então você chegou a vê-los ir embora? E esse saindo, reapareceu um outro enorme, que com um farol, com aquele holofote de cima para baixo, e foi clareando a poltreira do exército. Isso tudo aconteceu dentro da guarnição militar. E só o senhor viu? Não, só eu vi não. Teve muita... Eles viram aquele, como se diz, aquele tumulto, mas não sabia o que era. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Alguma coisa não ficou claro? Alguma coisa não... Deixa eu chegar para esse lado aqui. Alguma coisa não ficou claro? Deixa eu ver. Fica de pé. Como é o nome dele? Geraldo. Eu pergunto ao senhor Geraldo o seguinte: qual foi o relatório do sargento de dia na sua ronda diária no quartel? Há poucos dias, até hoje eu ando à procura. Há pouco tempo, o senhor Domingos Meirelles esteve lá para a gente fazer uma reconstrução dentro da Escola de Sargento das Armas, e não existe um boletim, embora eu ter passado o serviço com alteração, não existe na Escola de Sargento das Armas o boletim de ocorrência do dia 26 de agosto de 1962. Para mim, ele estava sonhando. Você acha que ele dormiu em serviço? Dormiu na sentinela? Sim. Eu gostaria Ele acha de que o dizer senhor dormiu. Houve uma coincidência muito grande, porque na mesma hora que eu sonhei, os cavalos que escapuliram e rebentaram as amarras correntes das baias também sonharam na mesma hora. Os canoões e as portas metálicas que deram a vibração durante o tempo que o objeto estava presente também sonharam na mesma hora que eu sonhei. O senhor tem certeza que o senhor não sonhou? Eu gostaria de dizer o seguinte, que para mim, assim, confundir a minha mente, eu não poderia dizer hoje que isso aqui está iluminado e de que eu estou diante de uma plateia tão fina. Bom, minha gente, depois dos comerciais, nós vamos saber se essas experiências podem ser consideradas verdadeiras. O que é que diz a ciência? Eu volto já já. Está o seu Vitório Pacatini, que há 16 anos estuda ufologia. Seu Vitório, como separar a fantasia da realidade nessas histórias
que a gente ouve, tanto por aí que a gente ouviu hoje. Boa noite, Madalena. Boa noite, amigos. Eu gostaria de dizer que o intuito maior da pesquisa ufológica de campo é justamente desmistificar o que tem sido tratado com um certo ar de misticismo e de esoterismo. A pesquisa ufológica de campo séria, e diria aos amigos aqui presentes que o Brasil é extremamente considerado nesse sentido, como não existe uma Copa do Mundo sem um time do Brasil para jogar futebol, não existe um congresso de ufologia sério se não houverem brasileiros presentes. Pesquisa ufológica está galgada nas ciências estabelecidas e não em esoterismo, em achismo. Eu jamais, em toda a minha vida, nunca vi uma luz qualquer nos céus que eu pudesse associar a um objeto voador não identificado. Mas o senhor tem depoimentos de pessoas e tem, inclusive, vídeos que a gente vai mostrar agora. A gente já pode mostrar, Evaldo Rui? Então, vamos começar a mostrar. Ele vai falando alguma coisa a respeito. Esses vídeos que o senhor tem foram mais do que analisados e não existe a menor dúvida de que sejam objetos voadores não identificados. Ou seja, não é avião, não é balão, não é sonda, não é helicóptero, não é nada disso. Sim, correto. Os vídeos são todos analisados na mão de especialistas. Nós costumamos desmembrar as imagens em softwares muito sofisticados para computador, para não correr o risco de vir trazer ao público uma informação errada. Nós jamais, quem faz a pesquisa ufológica de campo séria no Brasil, e são muitos, não se prestam a esse papel. Esse objeto, por exemplo, foi filmado aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Casimiro de Abreu. Foi em 1991, esse já é em Sheffield, da Inglaterra, e tem vários outros. Eu teria hoje mais de 30 horas de objetos voadores não identificados para mostrar. Então, o senhor não tem dúvida de que esses objetos existem e passeiam por aqui? Eu diria a você, Madalena, que dúvida nenhuma, inclusive o verbo acreditar não se aplica à pesquisa ufológica. Vocês já falam com absoluta certeza, Sim, vocês ufólogos... Nós estamos agora partindo para uma etapa de tentar entender o fenômeno, porque o verbo acreditar já ficou pouco. Bom, agora tudo bem. Uma coisa é ver a luz, é saber que isso é um objeto voador não identificado, que não é avião, que não é sonda. Outra coisa é ter contato com esse extraterrestre. Isso é possível? As pesquisas de vocês mostram que histórias como a do seu Oswaldo podem ser verdadeiras? Sim. Eu diria aos amigos que o que ocorreu com o senhor Geraldo Bichara em 1962, dentro das instalações da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, foi um fato extremamente interessante, mesmo porque não foi um fato isolado. Houve um blackout na cidade, eu sou de Três Corações, tive a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas. Esse blackout permaneceu por vários minutos e um objeto extremamente luminoso, de luz prateada, de forma discoide, sobrevoou a cidade lentamente e foi avistado por várias pessoas. Então o senhor acha que ele foi abduzido? Olha, eu não acho. O senhor afirma que ele foi abduzido? Ele sofreu várias sessões de hipnose regressiva. Foi muito difícil conseguir tirar essa informação dele, porque a memória dele foi visivelmente apagada por algum processo. Não é só o senhor Geraldo Bichara, existem inúmeras pessoas que não pediram para passar por essa experiência e que, sem querer, por estarem talvez na hora errada, no local errado... Ou na hora certa, no local certo. Sim, na nossa maneira de entender, sob os dois ângulos. Sofrem uma abdução onde não estavam preparadas psicologicamente para isso e não era de seu desejo adentrar um objeto voador não identificado, que, ao que tudo indica, não é pertencente ao nosso planeta. Isso causa um pânico terrível. O emocional da pessoa fica extremamente abalado. Algumas dessas pessoas sendo molestadas, sendo sequestradas, mas os senhores vão ter que tolerar isso, porque não existe tecnologia no nosso país que impeça a presença desses seres. Algo muito semelhante a isso aconteceu na nossa mais recente pesquisa, que é sobre os extraterrestres de Varginha. Eu trago às suas mãos, gostaria de presenteá-la com o meu livro. Muito obrigada. Onde todo o processo... Incidente em Varginha. Esse ET apareceu por lá mesmo? Sim, várias testemunhas, inclusive militares, já deram o seu depoimento. Eu diria a vocês Alguém pegou esse ET? Esse ET não, são dois. Eles foram capturados por forças militares e todo o processo foi muito bem acobertado para que... Isso é o que o senhor diz no livro? Isso é o que o senhor conta no livro? Não só conto no livro, mas já divulguei na imprensa, inclusive, nome de pessoas envolvidas com a captura. Então quer dizer que ele está entre nós, foi capturado e está em algum lugar? Esse está em laboratório de acesso restrito, muito provavelmente sendo estudado por cientistas brasileiros. Bom, ele tem muitos dados e ele garante, vocês viram como ele foi enfático, né, dentro das teorias dele, e daqui a pouco a gente vai conhecer
uma outra ciência, né? Um outro lado da ciência que não concorda com isso, não. Eu volto já já e nós vamos ver dois cientistas discutindo. O que será que dá? Eu volto. Arnaldo Mourão, ele já está aqui conosco e ele se debate um pouco com a ufologia, porque ele até hoje, olhando muito para os céus, nunca viu nada parecido com o que a ufologia diz. É isso, doutor? Praticamente esse é o ponto de vista. O que eu vi, sempre que me falam, quando estava no observatório, tem um telefonema, eu tenho aquela dúvida de verificar o que está sendo observado, e vários balões, outros fenômenos, e as interpretações é muito fácil, são geralmente, as pessoas se enganam, o céu nosso é muito fértil, é muito rico, e as pessoas não tendo um certo conhecimento. Aliás, por isso mesmo até escrevi um livro, porque eu acredito que exista vida no universo, que nós não sejamos os únicos. Então eu escrevi assim. Porém, é o seguinte, por isso é que eu escrevi esse livro, Quem é Vivo Sempre Aparece. Quem é Vivo Sempre Aparece, sugestivo nome. Que é um ensaio sobre os extraterrestres. E eu tenho analisado isso aí, até hoje, na ciência astronômica, a posição nossa é de escuta. Os cientistas têm uma comissão de bioastronomia na União Astronômica Internacional. Isso foi criado em 1980, em Atenas, com o objetivo de, através do radiotelescópio, se escutar as estrelas e detectar sinais. E até hoje vocês não encontraram nada parecido com o que ele encontrou e com o que essas outras pessoas sofreram. E essas experiências de ser abduzido, isso é muito forte. Até hoje vocês também não conseguiram comprovar? Isso não está relacionado com o problema. Os astrônomos nem se preocupam com essas informações. Como que não? O disco voador, é como eu falo no meu dicionário, é um grande desafio para ser estudado sobre o aspecto sociológico, psicológico e científico. O senhor acredita ou não acredita numa história como a dele? Eu não posso nem dizer que não acredito, porque eu não posso questionar as pessoas. Elas dizem que viram, elas têm vontade e anseios de ver. Tem muita gente a dona Zelinda que acaba vendo o que não pode. Acaba vendo o que não pode? O que não pode. Então, as pessoas, quando querem ver... No fundo, o senhor não acredita. O senhor, muito polidamente, muito cientificamente, não está querendo rebater diretamente. Mas, no fundo, o senhor não acredita. Eu acho que o trabalho deles até é importante, porque eles dão uma certa informação que nós, cientistas, não temos possibilidade. Mas isso deve ser analisado. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Fica de pé. A minha pergunta é para o senhor Vitório. Senhor Vitório, eu gostaria de saber, como a história do senhor Bichara, a pessoa ela entra num certo transe, como que aconteceu com ele. E isso já aconteceu alguma sequela? Porque as pessoas não estão esperando isso e emocionalmente se abalam. Umas entram em transe e outras gostam, como a senhora lá. Já aconteceu alguma coisa, alguma sequela, as pessoas ficarem sem uma fala ou sem perda de memória? Sim, a sua pergunta é muito pertinente. Volto a dizer, a pesquisa ufológica séria se vale das ciências estabelecidas. Portanto, nós queremos estar cada vez mais próximo dos homens de ciência, como o professor Mourão. Muitas pessoas sofrem sequelas, começam a ter pesadelos, não conseguem dormir, começam a ter medo da própria sombra. Aí é a hora em que o pesquisador vai procurar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, e vai submeter essa pessoa a um tratamento para tentar aliviar estas tensões. A maior parte das pessoas que sofreram esse tipo de experiência sofre sequelas para o resto de sua vida. A maioria deles, pensem os senhores, numa situação tão delicada como essa, como isso traria a vocês um desconforto de diversas ordens se você, despreparado, fosse de repente abordado por um objeto que você não sabe do que se trata, com pessoas que não se assemelham a nós na maior parte das vezes, e passar por uma série de experiências extremamente desagradáveis dentro desses objetos voadores não identificados. Fala, senhor Rodolfo, o senhor estava pedindo a palavra. Madalena, eu queria só fazer uma colocação, o assunto é extremamente polêmico, mas eu gostaria de fazer uma pergunta tanto ao Pacatini quanto ao professor Mourão. Se nunca houve interesse entre a ciência específica, que é a astronomia, e a ciência dedicada, que é a ufologia, no sentido de se unirem em busca de observações mais claras,
para que nós que vivemos no nosso planeta pudéssemos não vivenciar isso de uma maneira errada, mas sim de uma maneira correta. Se isso já passou por eles no sentido de direcionar isso para algum lugar. Resumindo a pergunta, em vez de vocês ficarem, uma ciência ficar tentando provar que a outra não está certa, se não dava para juntar as duas, para tentar obter uma resposta que pudesse esclarecer isso tudo? Madalena, eu me permito dizer que este é o caminho que a ufologia brasileira e mundial séria está trilhando. Nós queremos estar próximos aos homens de ciência. Esses homens de ciência têm todos os motivos do mundo, porque com o passar dos anos, a pesquisa ufológica foi extremamente infiltrada de pessoas mal intencionadas que trouxeram um misticismo e um esoterismo que não tem absolutamente nada a ver com a pesquisa ufológica. O que nós queremos agora é separar o joio do trigo, trazer a seriedade, os detalhes, as estatísticas, e aí sim poder apresentar de maneira séria aos homens de ciências para que eles tenham a confiança nos pesquisadores. Pode falar, Sérgio. Eu gostaria só de salientar, então, como disse o colega Morel, Ok, pode concluir. Então, me parece que os instrumentos deles atingem uma distância muito grande e imperceptível. E esses objetos também, quando está em movimento, principalmente no espaço sideral, é uma velocidade também incrível. E ao passo que os objetos estão descendo no terreiro da cozinha da gente, no pomar, no campo de futebol, quer dizer, uma coisa assim. Então não adianta a gente estar assim direcionando muito longe, sendo... Porque eles estão aqui. É isso que o senhor está querendo dizer. Sim. Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quando vocês fazem isso é porque vocês gostaram. Tudo na vida deve ser encarado com seriedade e com serenidade. Às vezes a gente sai dizendo, né, que as experiências de outras pessoas são loucuras porque a gente, às vezes, não consegue compreender. Mas antes da gente ridicularizar alguém, é preciso a gente entender o seguinte. Essas pessoas, elas têm muito mais motivo para ficar calada do que para vir aqui contar. Porque elas sabem que quando elas chegam aqui e contam uma história como essa, muitas pessoas vão acreditar, mas a imensa maioria vai rir delas, não é mesmo? Então, se houver dúvida, isso não é suficiente para menosprezar quem quer que seja. A verdade é que no caso dos discos voadores, na maioria das vezes, as pessoas que contam a história, como eu disse para vocês, têm muito mais a perder do que a ganhar. Mas elas vêm e contam, porque elas acreditam no que elas viram. Para nós é difícil. A ciência está tentando ajudar, mas elas juram e garantem que viram. E quem somos nós para dizer que todas elas estão mentindo? Tá certo? A todos vocês, muito obrigada por virem. A vocês também, a vocês obrigada por assistirem. Nós nos vemos no próximo programa. Uma boa noite.